Valadão, advogado. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação aqui, viu, doutor Alexandre? É um prazer te receber aqui. Obrigado, Jadir. Eu que agradeço pelo convite. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Nesse momento, assim, é que a gente vê a prestação de serviço, né, principalmente de um veículo de alcance tão grande como o rádio, né? E esse trabalho que você faz de levar informação para quem está precisando e às vezes não tem quem socorrer, fica refém de boatos, de fake news, que agora está acontecendo muito. Então, assim, eu queria parabenizar a rádio, parabenizar você por essa iniciativa de trazer a boa informação para os seus ouvintes. Muito obrigado. Você pode continuar enviando a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp, já começou aqui a chegar algumas perguntas, 99904-0227. O doutor Alexandre vai responder as dúvidas dos nossos ouvintes. Mas antes, doutor Alexandre, eu vou colocar você com uma missão para poder fazer um apanhado geral sobre esse auxílio emergencial. Porque esse nome Corona Voucher é um nome não popular, né, que foi apelidado aí pela população, justamente para facilitar aí o entendimento do que é esse auxílio emergencial que foi liberado para o governo. Então, assim, foram muitas medidas que foram sancionadas durante todo esse período aí que foi decretado pelo presidente Jair Bolsonaro, e eu queria que você fizesse um apanhado para a gente começar entendendo essa situação, porque eu sei que tem novidade que é de medida provisória de ontem à noite, não é? Tem, a gente vai dar em primeira mão aqui no seu programa, ô Jadir. Então, assim, só para a gente contextualizar o ouvinte, tudo começou no final do mês passado, no final de março, naquela medida provisória 927, que ela autorizou suspender os contratos de trabalho sem pagamento de salário. Que aí todo mundo caiu de crítica, que o trabalhador ia viver de quê? E aí o presidente Bolsonaro, na hora do almoço, ele publicou aquele Twitter na conta oficial dele, falando que ia revogar, que não precisava da população preocupar não, que ele já tinha mandado revogar. E aí no dia seguinte à noite saiu a medida provisória 928 revogando essa suspensão. De lá para cá, sobre suspensão de contrato de trabalho, não tinha nada. Essa medida provisória 927, ela já tinha trago algumas alternativas para os empregadores adotarem nesse período de pandemia. Então essa medida, e isso está valendo até hoje, é importante falar, porque tem gente que acha que essa medida 927, ela morreu lá em março. Não, só revogou a parte da suspensão sem pagamento de salário. O restante que ela trouxe está valendo até hoje, que é aquela antecipação das férias individuais, mesmo que o empregado não tenha um ano de casa, já pode dar férias para ele, férias coletivas, antecipar feriado, pegar os feriados e já antecipar agora, usar banco de horas, o teletrabalho, colocar o pessoal para trabalhar fora da empresa, de preferência em casa. Então essas medidas, elas estão valendo até hoje, mas revogou a suspensão do contrato. E aí, na semana passada, é que nós tivemos uma atividade legislativa maior por parte do governo. E aí veio a medida provisória 936, que foi a que trouxe aquela ideia, a possibilidade da suspensão do contrato de novo, só que agora com o pagamento de um benefício por parte do governo. E isso foi o que mudou da medida provisória anterior para essa da semana passada. Então essa medida provisória 936, basicamente, ela trouxe a possibilidade do patrão suspender o contrato de trabalho, o empregado vai para casa, mas o governo vai pagar um benefício para ele. E aí o nome desse benefício, Jadir, foi por isso que é bom você dar ênfase aí no nome Corona Voucher, porque tá dando confusão. Esse benefício pago pelo governo, para quem tem contrato de trabalho, para quem tem carteira assinada, e tá com contrato suspenso, chama benefício emergencial. O nome é benefício emergencial. O governo paga para quem tem contrato e está com ele suspenso, ou reduzir a jornada de trabalho proporcional à redução dos salários. Então vamos supor, o empregado Jadir trabalha 8 horas na rádio. Sim. A rádio diminui a jornada dele para 4. Vai diminuir o salário dele para metade, 50%. O governo vai pagar os outros 50%. Então esse é o benefício emergencial. Então o governo paga o salário da redução ou o salário da suspensão do contrato. Entendi. Esse é o benefício. Essa é a medida 936. Depois dela, veio a medida provisória 944, que foi a possibilidade, foi no final da semana, a possibilidade das empresas, elas poderem pegar empréstimo junto aos bancos para poder pagar a folha de salários da empresa. Então ela pode, as empresas, desde que o faturamento dela seja
em 2019 tenha sido de R$360 mil até 10 milhões. Ela pode procurar um banco oficial e pegar um empréstimo para pagar por 2 meses a folha de pagamento, limitado a 2 salários mínimos por empregado. Entendi. Então a empresa que está com dificuldade para pagar salário, ela pode ir no banco e pegar esse dinheiro emprestado. Entendi. Qual que é a vantagem? Ela só vai começar a pagar em outubro, tem carência de 6 meses. E ela pode dividir em 36 vezes. Esse empréstimo que ela fizer no banco. Em 36 vezes. E vai pagar uma taxa de juros de 3,75 ao ano. Então é uma taxa de juros bem baixa. Essa é a vantagem da empresa pegar esse empréstimo. Ela paga os empregados não ficam sem salário, e o empregado ele tem estabilidade, ele não pode ser mandado embora até 60 dias depois que acabar esse empréstimo. Então se a empresa dividir em 36 meses, o empregado vai ter estabilidade de 3 anos, mais 60 dias. Foi também uma alternativa, louvável por parte do governo. Não é a ideal, a gente tem batido isso na tecla, independente de partido político, não é a ideal, a gente tem batido nisso que pode melhorar, mas já é alguma coisa para quem tinha mandado suspender o contrato sem pagar nada lá no final do mês. E agora, hoje a dia, a novidade que a gente estava conversando ali nos bastidores, é que ontem à noite o governo publicou outra medida provisória autorizando agora o saque do FGTS. Então o que o governo fez? Basicamente, ele extinguiu o PIS/PASEP. Isso, inclusive, ainda nós vamos ter discussões sobre se o governo poderia fazer isso por medida provisória. Sim. Então, assim, já é uma medida polêmica, nós ainda vamos discutir isso. Mas, assim, só para o seu ouvinte entender, acabou o PIS/PASEP, então aquele abono que as pessoas recebiam, uma parcela no ano, conforme a data de nascimento, para quem trabalhou o ano anterior, pelo menos 30 dias de carteira assinada, isso acabou. O dinheiro do PIS/PASEP, de quem ainda não sacou, foi incorporado ao FGTS. Então agora o PIS/PASEP, para quem não sacou, incorporou no FGTS. E a partir de 15 de junho, não é para agora. Então não adianta o ouvinte já querer sacar o FGTS agora. Entendi. A partir de 15 de junho, a Caixa vai lançar um cronograma que as pessoas podem sacar até um salário mínimo, até R$ 1.045 das contas do FGTS. Então essa é a novidade, foi publicado ontem à noite, a medida provisória 945, que vai se efetivar a partir de junho e pode sacar até dezembro. Ótimo. Olha só, estão chegando algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp, doutor Alexandre. Eu tenho uma pergunta, a pessoa não quis identificar, ela disse o seguinte: não fui demitida, estou afastada do meu trabalho conforme orientação da minha superior. Quais são os meus direitos? Tenho ou não tenho direito a esse auxílio? No caso, é o benefício. Isso, aí ótimo, porque aí essa é a diferença de nome. Então, quando o empregador suspende ou reduz a jornada do contrato de trabalho, é benefício emergencial. O auxílio é pro autônomo. O auxílio é para quem não tem carteira assinada, Entendi. que é os R$600, que é o Corona Voucher. Entendi. Esse Então, pela pergunta dela, ela tem contrato. Então, não é os R$600. É o benefício que o governo vai pagar em cima do seguro-desemprego, com base no valor que pagaria do seguro-desemprego. E aí, nesse caso, Jardim, foi excelente a pergunta dela, porque assim, como o pessoal está muito perdido, a gente tem visto muito empresário adotando essas medidas sem fazer da forma correta. Então a gente tem orientado desde o começo, procura um advogado, procura um departamento jurídico para fazer da forma correta. O jeito que fez com ela tá errado. Mandar ela ficar em casa, ela não vai receber o benefício emergencial. Por quê? Quando o empregador, para o empregado ter direito a receber essa ajuda do governo, o patrão tem que fazer um acordo por escrito com o empregado, prevendo a data, o prazo da suspensão. Por exemplo, a suspensão ela pode ser de no máximo 60 dias, Entendi. ou 2 períodos de 30. Então não é simplesmente o patrão chegar para o empregado e falar assim, não, fica em casa, depois a gente vê o que faz. Não, ele tem que fazer um acordo por escrito. O empregado tem que assinar. Esse acordo tem que ser enviado para o Ministério da Economia por meio de um programa que chama Empregador Web. Os RHs das empresas já estão acostumados a lidar com ele. Então, por ele, quando esse acordo é feito, é enviado para o Ministério da Economia, para o Ministério da Economia processar o pagamento do benefício. E também tem que ser enviado para o sindicato da categoria. Não é simplesmente fazer um acordo entre eu e você. Eu tenho que enviar ele para o Ministério da Economia, eu tenho que enviar para o sindicato. Sim. Se o sindicato impugnar,
não tem validade o acordo. Aí nós vamos ter que negociar com o sindicato. Então não é simples assim, vai ficar em casa. Tem que fazer esse acordo tem que ser comunicado para essa empregada poder receber o benefício do governo ou o pagamento do salário, uma parte do salário por parte da empresa. Por parte da empresa. Porque assim, suspensão de contrato, se a empresa faturou em 2019 acima de 4,8 milhões, na suspensão do contrato ela é obrigada a pagar 30% do salário. Entendi. Se a empresa faturou menos que 4,8 milhões, ela não paga nada. Então o governo beneficiou a empresa pequena, a média e a micro. Então ele não paga nada. O governo paga 100% do seguro-desemprego. Outra coisa também, Jadir, o pessoal tá achando que o governo vai pagar 100% do salário. Não, é 100% seguro-desemprego. O seguro-desemprego hoje, o benefício maior que ele paga é R$ 1.813. Entendi. Então o trabalhador já pode ter em mente que ele vai ter perda de renda, ele não vai ganhar a mesma coisa. Vamos pegar aí um empregado que ganha 5 mil por mês, ele vai ganhar no máximo 1.813. O governo não vai pagar o salário. Vai integral, pagar os... né? Ele não vai pagar os 5 mil reais. Ele vai pagar o seguro, uma parcela como se fosse seguro-desemprego. Não é seguro-desemprego. É só calculado como se fosse seguro-desemprego. Então, nesse caso da suspensão, se a empresa faturou até 4,8 milhões no ano passado, o governo vai pagar a integralidade do benefício. Se a empresa faturou mais que 4,8 milhões, a empresa paga 30% do salário e o governo paga 70% em cima do seguro-desemprego. Então, nesse caso de suspensão, é assim que funciona. Então, ela pode ficar esperta que não é simplesmente vai ficar em casa, não. Ela tem essa ordem da superior, não, né? Então, porque depois a empresa não vai pagar, ela vai ficar sem receber, então ela deve procurar o patrão dela e falar assim, olha, a gente não tinha que assinar um acordo, como é que vai ficar? Porque esses dias que eu tô em casa eu não vou receber nada, entendeu? Ou então a empresa tá demitindo ela, e aí é mais caro pra empresa, porque vai ter que pagar todas as verbas rescisórias. O fato, muita gente tem perguntado, nessa bagunça que tá aí da pandemia, se a empresa mandar embora, ela é obrigada a pagar? Claro que é. Não mudou nada. Normalmente. Mandou embora, tem que pagar tudo. Férias, 13º, 40% do FGTS, aviso prévio, paga normal. O que fica muito mais caro pra empresa. Sim. Então, por isso que é muito melhor a empresa sentar com um advogado e fazer o acordo, que pra empresa é melhor. Ótimo, olha só, tem outras perguntas chegando. Olha só, trabalho fazendo entregas como motoboy, não tenho vínculo com nenhuma empresa, tenho direito a receber o auxílio? Aí ele colocou aqui, ó, eu pago todo mês o Minha Casa Minha Vida. Aí viu como é que ele já usou a expressão correta. Esse é o auxílio, é o Corona Voucher. Né? Isso, ele não tem contrato de trabalho. Jadir, o pessoal tá tendo muita dúvida, pelo menos quem tem me perguntado, até nas redes sociais, Instagram e tal. Eles estão preocupados com a atividade. Eu sou motoboy, eu sou motorista de aplicativo, eu sou manicure. Gente, a atividade não é o principal. Para receber o auxílio emergencial, que é os R$600, o trabalhador ele tem que preencher 5 requisitos. 5. Então vamos lá, passo a passo, para o ouvinte entender. Primeiro, ele tem que ser maior de 18 anos. Sim. Segundo, ele não pode ter contrato formal, ele não pode ter carteira assinada. Ele já se enquadrou nesse requisito. Só que ao não ser empregado com carteira assinada, ele tem que comprovar que exerce ou exerceu alguma atividade, pelo menos informal. Então o motoboy entra. A manicure entra. O motorista de aplicativo entra. Sim. Então o pessoal não precisa ter essa dúvida, ele precisa comprovar a atividade. Segundo requisito. Terceiro requisito, ele não pode estar recebendo nenhum benefício previdenciário, então ele não pode ser aposentado, ele não pode estar recebendo benefício assistencial, o pessoal chama muito de LOAS, né? Recebeu LOAS, ele não pode, o LOAS é só um exemplo, ele não pode estar recebendo nenhum tipo de benefício do governo, salvo o Bolsa Família. O Bolsa Família ele pode estar recebendo, que ele vai ter direito ao benefício emergencial. A renda da família não pode ser superior a meio salário mínimo por pessoa ou 3 salários mínimos a família inteira. Então, se eu somar, por exemplo, numa família, pai, mãe, 2 filhos, o pai trabalha e um filho é jovem aprendiz, se eu somar a renda de todo mundo, não pode passar de 3 salários mínimos. Entendi. Ou vamos supor, um pai que recebe 1 salário mínimo e na casa é pai, mãe e 1 filho, se eu dividir 1 salário mínimo por 3, está dando menos do que meio salário mínimo. Então, ele tem direito a receber.
Isso tudo tem que ser comprovado. Tudo. Aí vai entrar a parte do aplicativo. Entendi. Que você tinha comentado comigo lá fora. Sim. E o último requisito, a pessoa em 2018, não é 2019, é 2018, não pode ter recebido os rendimentos superiores a 28.500 no ano. No ano não pode ter recebido mais que 28.500. Dividido por mês, Jadir, vai dar algo em torno de R$2.300. Entendi. Então quem em 2018 tinha salário acima de 2.300 não recebe. Então a pessoa tem que preencher esses 5 requisitos. 18 anos, não ter carteira assinada, mas desempenhar uma atividade, não receber nenhum tipo de benefício, não passar a renda per capita de meio salário mínimo ou 3 salários mínimos da família e não ter recebido mais de 28.500. No caso dele, ele tem direito, porque ele não tem carteira assinada, ele é motoboy, exerce atividade. A atividade, Jadir, ela pode ser informal. Então, por exemplo, o ambulante, o vendedor de calçada, ele tem o direito. Até o desempregado tem direito. Sim. Ele só tem que provar que já exerceu algum tipo de atividade. Informal, né? Informal. E aí o pessoal agora tá com muita dúvida. Ontem foi lançado, se você me permite, eu já vou falar. Sim. Ontem foi lançado o aplicativo e o site da Caixa para a pessoa se habilitar a receber esse auxílio. E ontem, Jadir, o pessoal procurou muito, deu muito problema. Ontem eu li muito que quem baixa o aplicativo, não é? Ele tem que colocar a operadora do telefone onde ele vai receber um código, e parece que não são todas as operadoras que estão cadastradas no aplicativo para poder receber esse código, né? Então, assim, acho que ainda vai mais um tempo ainda para o pessoal conseguir encaixar esse aplicativo, né, doutor Alexandre? Imagina, Jadir, parece que só ontem foi 6 milhões de downloads desse aplicativo. Agora imagina esse aplicativo recebendo documentos e informações de 6 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo. É óbvio que ele não ia dar conta. Sim. Então o pessoal pode ficar tranquilo. Ontem me mandaram mensagem: Alexandre, que meus dados não batem com o da Receita, que eu já estou cadastrado, que eu não sei o que. Fica calmo, que isso aí é mais um erro do aplicativo. Sim. Do que efetivamente erro na base de dados. Então, pessoal, o que eu tenho orientado? Continua tentando. Porque com certeza esse aplicativo vai passar por atualizações. A Caixa já está identificando isso. Então ela vai atualizar essa questão da operadora mesmo, ela vai ter que atualizar. Ontem até a operadora daqui de Uberlândia, ela emitiu uma nota que já entrou em contato com o Ministério da Economia e já acertou a participação dela no aplicativo. Então o aplicativo vai ser atualizado para constar a operadora daqui de Uberlândia também. Então calma, agora não é hora de desespero, correria. Porque quem tiver que receber, vai receber. Vai receber. Eu até já publiquei, até nas minhas redes sociais, no meu Instagram, já saiu até o cronograma de pagamento. Vai começar quinta-feira, amanhã, vai ter pagamento amanhã, a partir de terça. Então tem lá quem vai receber amanhã, quem vai receber a partir de terça, quem vai receber a partir da outra semana. Então calma, continua tentando, não desespere, espera, vai tentando que vai atualizar, envia o cadastro, faz o seu cadastro. Se o Ministério da Economia indeferir, fala, não, você não tem direito, tem um número que é o 111, a pessoa pode ligar para falar por que eu não tive direito, o que está errado. Tem o site da Caixa, se eu não me engano, acho que é auxilio.caixa.gov.br, um negócio assim. Pode entrar no site, tem também lá uma ouvidoria, uma reclamação. Então não vamos desesperar, vamos com calma que todo mundo que tem direito, se Deus quiser, vai receber. Olha só, o doutor Alexandre está participando ao vivo aqui do programa Líder e Você contra o Coronavírus. Você pode continuar enviando sua dúvida, tem muita pergunta chegando aqui no nosso WhatsApp. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, é bem rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta com o doutor Alexandre. Hora certa. 10h42. Líder, 18 para as 11. 18 para as 11.